O início deste capítulo 8 de Jeremias é uma continuação do capítulo 7. No entanto, neste contexto, a rebeldia do povo ganha novos contornos malignos. A mensagem de que os ossos dos rebeldes ficarão à mostra, sem serem sepultados, algo que naquele tempo era considerado uma extrema vergonha e desonra, Deus continua alertando e chamando o povo ao arrependimento, a fim de evitar as piores consequências possíveis. Curta, comente e inscreva-se para mais conteúdos como esse. Jeremias, capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, serão lançados para fora do sepulcro os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos moradores de Jerusalém. Espalhá-los-ão perante o sol, a lua e a todos os astros do céu, a quem meu povo havia adorado, e a quem serviram, e a quem tinham procurado, e a quem foram atrás, e diante de quem haviam devotado. Os ossos não serão recolhidos, nem sepultados, serão como estrume sobre a terra. Escolherão antes a morte do que a vida, todos os que sobrarem desta raça malvada, que ficar pelos lugares para onde eu lhes espalharei, diz o Senhor dos Exércitos. O castigo é inevitável. Diga mais a eles. Assim diz o Senhor. Quando as pessoas caem, acaso não se levantam de onde caíram? Quando alguém erra um caminho, não volta para trás e vai pelo caminho correto? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, pervertendo o caminho da verdade continuamente? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é bom. Ninguém se arrepende da sua maldade, dizendo, o que eu fiz? Por que caí em tamanho pecado? Mas cada um segue pelo seu trajeto como um cavalo que corre com ímpeto na batalha. Até a cegonha conhece suas estações. A rolinha, a andorinha e o gru cumprem o tempo de sua migração. Mas o meu povo não conhece os caminhos do Senhor. Como, pois, vocês dizem, somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois verdadeiramente a falsa pena de escrever dos escribas se converteu em coisa mentirosa. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores. Porque desde o menor até o maior, cada um se dá à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente o problema do meu povo, pois dizem, a paz, quando não há paz. Serão envergonhados, pois cometem abominação sem sentir disso vergonha, nem sabem o que é sentir vergonha de algo. Portanto, cairão com aqueles que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os destruirei completamente, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha. Eu já determinei aquilo que acontecerá com eles. Por que estamos ainda sentados aqui? Reúnam-se e entremos nas cidades protegidas e ali sejamos destruídos. Pois o Senhor já decretou a nossa ruína e nos deu de beber água envenenada, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, mas nada há de bom e agradável. Espera-se o tempo da cura, mas eis o terror. Desde Dan se ouve o bufar dos cavalos, toda a terra treme ao ouvir o rincho dos cavalos garanhões. Eles vêm devorar a terra e a sua extensão, a cidade e os seus habitantes. Porque eis que envio contra vocês serpentes, víboras, as quais não há encantamento. Elas os morderão, diz o Senhor. A dor do profeta por causa da ruína do povo. Se eu pudesse me consolar na minha tristeza, o meu coração se desfalece dentro de mim. Eis que escuto a voz do clamor da filha do meu povo de local muito distante. Não está o Senhor em Sião? Não está lá o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura?
Com os ídolos dos povos estrangeiros? Passou a colheita, acabou o verão, mas nós não estamos salvos. Estou arruinado pelo que acontece com a filha do meu povo. Estou enlutado. O terror se apoderou de mim. Acaso não há remédio em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não houve a cura da filha do meu povo? Comentário sobre o capítulo. No início do capítulo 8 de Jeremias, o Senhor Deus traz a seu povo a revelação de um fato atormentador que ocorreria com eles, a exposição de seus ossos perante a terra. Devemos ter em mente que naquela cultura era ultrajante um cadáver ou seus restos mortais terem outro destino que não fosse a sepultura. Para a família e para a própria memória de quem faleceu, não ser sepultado era grande motivo de desonra e vergonha. Mas Deus diz que todos aqueles que adoraram os ídolos, adoraram o sol, a lua e os elementos celestiais, teriam seus cadáveres expostos perante eles, ao relento, como estrume na terra, pois grande era o pecado cometido pelos idólatras. Em seguida, Deus ordena que Jeremias pronuncie mensagens de questionamentos quanto ao comportamento da nação, questionando o porquê de eles caírem e não se levantarem, errarem o caminho, mas não voltarem atrás e seguirem pelo caminho correto, pois até os pássaros, que não possuem raciocínio, sabem o tempo da migração, mas o povo, dotado de racionalidade, desconhece o caminho do Senhor. Fazem o que é do próprio agrado. Desde o menor até o maior se entrega à ganância e à malícia. Até os profetas, sacerdotes e escribas usam de falsidade e engano. Dizem que há paz, mas não há paz nenhuma. Por isso foram envergonhados e presos quando o Senhor trouxe sobre eles o juízo. O Senhor entregou todas as coisas excelentes de seu povo aos inimigos e decretou a derrota, porque os seus não se envergonhavam das abominações que cometiam, nem queriam se reconciliar com seu Deus, fato pelo qual caíram diante do inimigo e não puderam se levantar. Na última parte do capítulo, o profeta Jeremias expressa imensa dor pelo sofrimento do povo, pelo juízo que sobreviria a eles, questionando-se a si mesmo o porquê de eles não haverem se arrependido, não terem buscado a Deus para que o mal fosse retirado do meio deles. Neste capítulo, vemos que o Senhor Deus é bom e compassivo, mas a teimosia do ser humano em prosseguir rebelde faz com que as consequências sejam inevitáveis. Não é desejo do Senhor trazer o mal sobre ninguém. Pelo contrário, Ele deseja nos dar vida e vida em abundância. Mas a decisão final sempre cabe a nós.